Olá, vamos estudar um princípio constitucional que se aplica ao direito tributário. Talvez entre os princípios constitucionais, aquele que tenha uma aplicação específica no direito tributário, que a gente não encontra em outras áreas do direito, que é o princípio da anterioridade tributária, que está no artigo 150, inciso 3, letra B da Constituição. O artigo 150, só lembrando, relaciona uma série de vedações, uma série de proibições que são aplicáveis como garantias asseguradas ao contribuinte. É isso que a gente percebe da leitura do artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3, cobrar tributos. Letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, a questão tributária funciona e a instituição de tributos funciona da seguinte maneira. Primeiro, precisa de lei. Essa lei precisa ser publicada e ela tem que ser publicada num exercício financeiro para que o tributo criado ou majorado por ela possa ser exigido a partir do início do exercício financeiro seguinte. Quer dizer que o tributo só poderá ser cobrado a partir do início do ano seguinte, quando a lei que o houver instituído ou aumentado tiver sido publicada no exercício anterior. Por isso, anterioridade. Anterioridade no exercício financeiro para a publicação da lei. A lei tem que ser produzida, publicada no exercício financeiro, para que o tributo criado por essa lei possa ser exigido a partir do início do exercício financeiro seguinte. Bom, o que está por trás disso, fácil perceber, é evitar que o contribuinte seja surpreendido com um novo tributo ou com um tributo que foi aumentado. Por isso, a exigência constitucional de que a lei que cria ou aumenta tributo seja publicada no ano, no exercício financeiro, para que o tributo criado por ela seja exigido apenas a partir do início do exercício seguinte. Princípio da anterioridade. Essa é a regra. A aplicação do princípio é a regra, mas há situações excepcionais. Ou seja, alguns tributos não precisam, para serem exigidos, aguardar o início do exercício seguinte, mas isso é exceção. E as exceções devem ser expressamente mencionadas pelo texto constitucional. E são, nesse caso, lá no artigo 150, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição vai, portanto, fazer referência às exceções à regra da anterioridade. Qual é a regra? Não pode cobrar no mesmo ano. A regra, o tributo tem que ser criado por uma lei publicada no ano para que o tributo possa ser exigido a partir do início do ano seguinte. Essa é a regra. Agora, tem alguns tributos que escapam dessa regra. São tratados de maneira excepcional. Parágrafo 1º do artigo 150, que eu vou ler na parte que nos interessa. A vedação do inciso 3b, que é exatamente o princípio da anterioridade, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, que é o caso do empréstimo compulsório, no caso de guerra externa, iminência de guerra externa ou calamidade pública. Não se justificaria, nesse caso, esperar o início do ano seguinte para cobrar o empréstimo compulsório. Também não se aplica aos impostos previstos nos artigos 153.1, 2, 4 e 5, imposto sobre importação, sobre exportação, sobre produtos industrializados e operações financeiras, que são impostos utilizados com finalidade extrafiscal, de intervenção no mercado. E para a intervenção no mercado, eles precisam produzir efeitos rapidamente. Por isso, a Constituição os coloca como exceção à regra. Não precisam esperar o ano seguinte. E ainda, não se sujeita à regra o tributo previsto no 154.2, que é o imposto extraordinário no caso de guerra externa ou iminência de guerra externa. Também não se justificaria esperar o início do ano seguinte para que o imposto pudesse ser cobrado. Nesses casos, portanto, é possível que o tributo seja criado e exigido no mesmo ano, porque são exceções à regra da anterioridade. Com isso, nós resolveremos aqui
a questão que nos interessa. Diz lá a questão que foi exigida no concurso para a Procuradoria da República. O princípio da anterioridade, no que toca à majoração, não se aplica ao imposto predial e territorial urbano, ao imposto sobre circulação de mercadorias, ao imposto sobre produtos industrializados ou imposto sobre comunicação. Ele não se aplica, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, ao imposto sobre produtos industrializados, que é o que está previsto no artigo 153, inciso 4 da Constituição. Esse imposto é um daqueles impostos marcados pela extrafiscalidade, que é utilizado com outras finalidades que não de arrecadação. E exatamente por isso ele foi colocado pela Constituição à margem da aplicação do princípio da anterioridade no que se refere à majoração de tributos, como previu o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Há ainda, quanto ao princípio da anterioridade, que se atentar para uma outra regra que está na letra C do inciso 3. Além de ser proibido cobrar tributo antes do início do ano seguinte, é também proibido cobrar tributos antes de decorridos 90 dias. E aí se fala no princípio da anterioridade nonagesimal. Então há duas proteções ao contribuinte quanto à anterioridade. A primeira, que impede a cobrança no mesmo exercício. E a segunda, que impede a cobrança antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que houver instituído ou aumentado o tributo. Tudo bem? Quero mais uma vez agradecer sua atenção e desejar sucesso pleno na sua empreitada, sabendo que nos encontraremos em breve tratando de outros temas também importantes. Muito obrigado e até a próxima.